Com quais palavras você se despe? Uns gostam de palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Cores brigando, substantivos em luta. Alguns usam palavras raras. Poucos ostentam palavras caras. Tem quem nunca troca, a maioria não sabe o que veste, alguns sabem e fingem que não. Uns nunca usam a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças, outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Eu adoro palavra limpa. Tem gente que estraga tudo que usa. Nesse processo histórico, onde vivenciamos momentos de quase terrorismo, particularmente nas redes sociais, onde pessoas sem senso crítico mais apurado utilizam a palavra para fins muito agressivos e destemperados. Queremos compartilhar esse poema de Viviane Mosé, filósofa, educadora e escritora brasileira. Deve servir para estimular nossa reflexão, contribuir para refinar o nosso pensar e nos reaproximar da nossa humanidade. É assim que começamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre outras informações, temos dica de leitura, dica de livros e a participação de telespectadores. Na coluna Apaixonados pela Leitura, temos um importante depoimento do professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, sobre a importância da leitura na vida das pessoas. Vamos mostrar também uma ação muito bacana de incentivo à leitura, que é desenvolvida por uma jovem estudante no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. É uma lição para todos nós. Na entrevista desta edição, conversamos com o escritor mineiro Antônio Watson, radicado no Espírito Santo, sobre sua experiência como leitor, educador e escritor. Ele lançou recentemente o livro Palavras, Prisão e Liberdade. Assista um pouquinho da sua fala. Meu primeiro presente, primeiro livro que eu de presente, estava chegando aos 10 anos de idade, meu pai me presenteou com uma obra do Olavo Bilac, uma antologia poética do Olavo Bilac. Aí eu me apaixonei pela poesia, comecei a escrever os primeiros versos, primeiras quadrinhas, né, de poesia, e fui pela vida. Lia tudo que eu tinha pela frente. Tudo que eu encontrava eu lia. A revista, jornal. Eu me lembro que às vezes eu ia no mercado e alguma coisa vinha embrulhada no jornal, eu ia lendo aquele jornal até em casa. Esse interesse pela leitura começou cedo, né, Antônio? Muito cedo, muito cedo. E foi algo natural, né? Eu aprendi a gostar de ler e quanto mais eu leio, mais eu gosto. Essa coisa que retroalimenta, né? Nesta segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Precisa ler, tudo melhora na vida, a vida, você, tudo melhora, é fantástico, precisa de bateria, o livro, sensacional, tem que ler. Fico muito satisfeito que existam projetos assim, porque acho que a maior parte da formação de um ser humano, de um adulto feliz, bem-sucedido, passa pelo interesse que ele tem ou não pela leitura. Ler é muito importante para que a gente aprenda a escrever lendo. E também porque o livro é uma coisa que dá um prazer enorme, né? Então, eu recomendo. É importante para linguagem, para vida, para, lógico, tu se posicionar de um jeito coerente, falar de um jeito coerente e para tudo, assim, eu acho que é um aprendizado mesmo, tu retomar a leitura de livros mesmo. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. Um bom livro, isso vai mudar a sua vida para sempre. Então sempre que tiver a oportunidade, leia, porque eu só me arrependi dos livros que eu ainda não li. Leitura é muito importante. Não perca esse hábito e, melhor, incentive outras pessoas. Valeu? O futuro agradece. A leitura é importante porque ela te desenvolve, melhora a sua escrita, melhora a sua fala. Ela tem o poder, ela é uma arma poderosa, ela tem o poder de transformar uma sociedade, transformar de forma cultural, social. E para todo mundo é muito importante a leitura, qualquer profissão. É bom para você falar melhor, para você escrever melhor. Você se diverte também lendo um bom livro. Então é isso, continue lendo.
leio todos os dias, enfim, é um exercício que eu tenho na minha vida. A Leitura no Varal é um projeto de incentivo à leitura, organizado pela jovem estudante Letícia Fontoura, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que juntamente com suas amigas e amigos, articula as ações para colocar livros à disposição das pessoas. A ação é bastante simples. A Letícia esticou um varal em frente ao portão de sua casa e colocou livros infantis e outros livros pendurados nesse varal, para que as pessoas possam pegar o livro e levar embora. O projeto teve início em agosto de 2014. Os livros são recebidos como doações e são colocados em frente à casa da Letícia, com um cartaz onde tem explicação de como funciona a ação, para acesso livre das pessoas. Como diz Letícia, mentora da ação, o projeto é simples de ser realizado por qualquer pessoa. Bastam prendedores e um varal de roupas, livros novos ou usados e muito amor à literatura. Os livros são livres, é só escolher um e levar de graça. Não precisa devolver, mas será muito legal que seja repassado para outras pessoas. Para as pessoas que estão pensando em montar uma ação simples de incentivo à leitura, esse é um ótimo exemplo de como fazer com poucos recursos, alguns livros, um varal de roupa e alguns grampos. Já torna possível o acesso ao mundo da leitura e da partilha de livros. Belíssima iniciativa! A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, né, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. Quando Einstein colocou como relatividade espaço-tempo, talvez pudesse ter incluído também a literatura como aquela que nos retira, né, desse lugar. Mas a literatura é alegre e por isso séria. Né? Seriedade não é sinônimo de tristeza. Né? O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. E nós temos que ser alegres e sérios, como Einstein, né, que nos mostrava a língua, né, para poder lidar melhor com aquilo que é o encantamento. E às vezes a literatura nos mostra a língua, em outros momentos ela franze o senho, em outros tempos ela baixa a cabeça, mas ela não nos deixa, e nem deve, não nos deixa indiferentes. A leitura é uma atividade prazerosa e poderosa, pois desenvolve nas pessoas uma enorme capacidade de criar, traz conhecimentos e promove uma nova visão de mundo. Quem lê sabe mais, tem vocabulário mais amplo, pensa mais e tem raciocínio mais elaborado. Quem lê tem mais conteúdo e conhecimento para escrever melhor e tem mais capacidade para desenvolver uma ideia. Pesquisas mostram que pessoas que por algum motivo foram privadas de leitura podem apresentar maiores dificuldades em situações em que exijam maior deslocamento da sua realidade comum, como em momentos de resolução de problemas. Quem não teve acesso ao ensino da leitura e da escrita também pode apresentar desvantagens nos momentos em que precisa da memória. No aspecto social, não saber ler é como ir a um país onde você não domina o idioma. O hábito da leitura proporciona uma relação dinâmica entre a fantasia, encontrada no universo dos livros literários, e a realidade encontrada no meio onde se vive. A leitura provoca deslocamento para vários ambientes por onde o leitor pode passear e também o protege do lado mais duro e mais rude da existência, que tem a ver com a correria do dia a dia. Permita que o livro faça parte da sua vida. O livro Angústia, do escritor Graciliano Ramos, foi publicado no ano de 1936, época em que o escritor estava preso pelo governo de Getúlio Vargas, e é considerado um dos romances mais ricos da literatura brasileira. Tendo forte influência do contexto histórico da época, a história faz referência a uma situação social, ao sistema político e, ao mesmo tempo, discute a existência humana, as relações sociais e o aspecto psicológico dos personagens.
O conflito da história acontece quando Julião Tavares rouba de Luiz da Silva o amor de Marina. A partir desse triângulo amoroso, várias discussões são levantadas, como mudança de comportamento de Marina, a opressão realizada por Julião Tavares, rico e poderoso, sobre a moça pobre, conquistando-a por causa do seu dinheiro. Há uma oposição estabelecida entre Julião Tavares e Luiz da Silva. Enquanto o primeiro usa o dinheiro para conquistar mulheres, aproveitar-se delas e depois largá-las, o segundo é oprimido, rebaixado e desprezado por Marina, com uma vida cheia de dificuldades. Julião é filho de família rica, enquanto que o Luiz da Silva, após perder o pai, vive de favores de casa em casa, torna-se retirante e até mendigo, mas depois consegue um emprego e se torna funcionário público, e em seguida vai se enchendo de dívidas. A história, claro, tem vários outros personagens secundários, mas o foco principal está em 3 personagens. Luiz da Silva, apesar de oprimido, mostra-se inconformado, de caráter rude, amargo e decepcionado com o meio em que vive. Vive em si mesmado com os próprios problemas e deixa de se preocupar com questões sociais, com as outras pessoas, e vive preocupado apenas com a sua inconformidade. Marina, moça pobre, representa o estereótipo das mulheres da época. Tem certa futilidade na forma de viver. De personalidade fraca, se deixa levar pelas situações, pelos interesses, enfim. É mais tida como prêmio ou posse de Julião e de Luiz do que como mulher. Julião Tavares, por sua vez, possui linguajar rebuscado, com certo exagero na forma de se vestir, como que para expressar a classe social à qual pertence. Além disso, se mostra o tempo todo um patriota vazio, ou seja, sem ideais políticos. Angústia é um tipo exemplo de literatura engajada, recheada de críticas sociais, além de ser um típico romance regionalista. Esse livro é um romance extraordinário, entre tantos outros que tenho a felicidade de ler. A história nos prende como leitor e nos faz parte dela, e ao mesmo tempo angustiante, mas muito atraente. Graciliano Ramos demonstra nesse livro a sua profunda competência como escritor e no uso da palavra. Meu caro telespectador, prepare sua emoção e sua paciência para ser absorvido por essa história. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no estúdio da TV Sim o professor e escritor Antônio Watson. O Watson é de Manhumirim, em Minas Gerais, mas já tem um tempo que mora aqui e adotou o Espírito Santo como sua nova casa. Antônio Watson, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Antônio Watson trouxe o livro dele, Palavras, Precisão e Liberdade, para a gente conversar um pouco sobre a trajetória do Antônio Watson, o que levou ele a fazer a opção por ser escritor e também por ser professor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, brevemente da sua trajetória, para depois a gente continuar essa conversa. Então, eu sou mineiro, né? Eu costumo dizer que eu sou bem mineiro, né? Mineiro de Manhuaçu. A minha família é daquela região ali, da região do leste de Minas, ali já pegando uma parte da Zona da Mata. Então eu cresci nessa região. Comecei a minha vida de leitura bem criança ainda, bem jovem. Eu me lembro que nos trabalhos da escola, eu era convidada para fazer as declamações lá fora, naquele antigo momento cívico, né, da escola. Eu fazia poesia, fazia as redações, naquele tempo eu chamava de composição, né. Os meus textos também naquele tempo já eram bem recebidos pela professora, pelos colegas. Meu primeiro livro de presente, estava chegando aos 10 anos de idade, meu pai me presenteou com uma obra do Olavo Bilac, uma antologia poética do Olavo Bilac. Aí eu me apaixonei pela poesia, comecei a escrever os primeiros versos, primeiras quadrinhas, né, de poesia, e fui pela vida. Lia tudo que eu tinha pela frente. Tudo que eu encontrava eu lia. Revista, jornal. Eu me lembro que às vezes ia no mercado e alguma coisa vinha embrulhada no jornal, eu ia lendo aquele jornal até em casa. Esse interesse pela leitura começou cedo, né, Antônio? Muito cedo, muito cedo. E foi algo natural, né? Eu aprendi a gostar de ler e quanto mais eu leio, mais eu gosto. Essa coisa que retroalimenta, né? Então eu fui lendo muito cedo. Assim que eu comecei lá no ensino médio, eu já vi que eu poderia fazer mais do que isso. E
depois eu fui estudar e trabalhar com as palavras, trabalhar com o texto, né? Eu sou amante das palavras, do significado das palavras, de como nós podemos usar a palavra para melhorar nossas vidas, como as palavras libertam, palavras realmente, elas podem ser prisão, elas podem ser liberdade, né? E eu creio na palavra libertadora. A questão da sua formação acadêmica, a sua atividade como professor, como é que funciona? Eu comecei a lecionar, eu tive uma experiência de morar fora do Brasil, na início da década de 90, voltei para o Brasil e comecei a lecionar inglês, em escolas de cursinho de inglês. Logo a seguir, eu comecei a trabalhar com espanhol também, eu já dominava as duas línguas, fui trabalhar com isso. Quando eu voltei da América do Norte, eu fui fazer a faculdade e fui estudar teologia. Eu tenho formação em teologia, minha primeira graduação aqui foi teologia, depois eu fiz uma pós-graduação em ética, e depois eu fiz mestrado em teologia com ênfase em aconselhamento familiar, em terapia familiar, do ponto de vista da teologia cristã, né? E fui lecionar faculdade, trabalho com filosofia, com teologia, com sociologia e com psicanálise. Eu também fui professor de psicanálise. Ô Antônio, você tem aí uma prática de leitura desde a infância. Qual a influência que a sua prática de leitura exerceu na sua escolha pela escrita? Eu diria que totalmente, né? Eu estou dizendo o seguinte, quanto mais eu leio, mais eu gosto de ler. E quando a gente vai lendo, a leitura que ela faz com você, ela te liberta, ela te coloca em outro mundo, em outro espaço, ela aumenta o seu universo vocabular, você começa a conhecer palavras, você fala, poxa, o que significa? Será que eu posso usar essa palavra no meu texto? E você começa a melhorar o seu próprio texto, você se corrige o tempo todo, você fala, essa palavra ela escreve assim ou assim, contém com acento agudo, com acento circunflexo, espera aí, e agora, singular ou plural, como é que eu faço a concordância? Isso vai ajudando a gente, e você vai vendo o seu texto e ele vai ficando mais limpo, mais enxuto, e ele vai comunicando melhor, né? Por exemplo, quando eu li uma obra do Tolstói, eu li Guerra e Paz, eu fui vendo como... Que é um dos clássicos da literatura mundial. Que é um dos grandes clássicos da literatura mundial, um cara fantástico, né? Um filósofo, um sociólogo, um linguista, né? Então, o Tolstói, o que ele faz? Ele pega aquele livro lá, é um romance, uma novela fantástica, né? E ele usa ali, ele faz um uso do russo, do francês e do inglês na obra dele. Como é que ele faz isso? Ele tinha que ter conhecimento, não somente da cultura russa, não somente daquele momento de guerra, né, do século XVIII, mas também desses idiomas. Então, tudo que ele leu, tudo que ele conhecia de filosofia, da cultura, de antropologia, de linguística, dos idiomas, ele usa esse romance. Eu acredito que o escritor ele faz isso. A gente vai fazer esse apanhado desse conhecimento e nós reproduzimos quando nós escrevemos. Nós temos o projeto Prazer da Leitura aqui em Linhares e região, e o programa Sim para a Literatura, que a gente está iniciando a segunda temporada agora em 2017. E nós trabalhamos em 3 frentes, essencialmente. Estimular a leitura no ambiente familiar, estimular a leitura no ambiente da escola e contribuir para que o livro chegue o mais próximo possível das pessoas. Como é que você percebe isso? É fantástico, esse projeto é fantástico, a gente conversou sobre ele já, né, ali atrás e tudo, acho fantástico. Nós precisamos criar maneiras para que as pessoas leiam mais. O exemplo que eu dou é muito simples. Quando meu filho nasceu, ele ganhou de presente um Novo Testamento de bebê, ele era colorido, ele era de cor azul assim. É lógico que o bebê não vai ler aquele livro ali. Só que o primeiro presente que ele ganhou foi o Novo Testamento, entendeu? Que alguém lá, um tio lá deu para ele. Né? Foi um livro. E eu digo exatamente isso. Tudo é leitura, que seja... se você gosta de ler a Bíblia, então leia a Bíblia, né? Leia o gibi. Né? Outra história da criança ainda é aquele livrinho de brincar na banheira, que vem alguns desenhos, algumas letrinhas, vem o A, ele começa vendo o A, o E, o I ali na banheira. E no momento lúdico ali... No momento lúdico, né? Ele vai aprendendo, ele vai assimilando, vai gostando e... Né, o que se pode esperar de uma pessoa que começa a brincar com as palavras? O Rubem Alves disse, né, que as palavras são brinquedos, né?
Então a gente faz isso, né? A gente brinca com as palavras. As crianças começam assim, no futuro ela vai ter menos dificuldade, ela vai ter os desafios serão menores, quando ela começar a ler, agora eu tenho que ler um livro técnico da minha área, do curso, da faculdade, do direito, da administração, do marketing, qualquer que seja a área, né? Ela vai ter menos dificuldade, porque ela já tem contato, o contato com o livro, com o papel, com as páginas, e hoje em dia também, né, com a literatura eletrônica também, hoje é um grande avanço. Como professor, como é que você tem percebido a questão da leitura na escola? Os alunos, os professores, qual a sua percepção, Antônio? As pessoas leem pouco, estão lendo pouco, poderiam ler muito mais, e elas teriam muito mais ao ler. Existe um padrão, existe um padrão de comportamento. Meus alunos, por exemplo, perguntavam assim, eles iam à minha biblioteca pessoal e falavam assim, professor, o senhor já leu todos esses livros? Já. Eu não tinha um livro na minha biblioteca que eu não tivesse lido. E isso era uma coisa minha, porque eu sabia que essa pergunta seria feita. Eu sei disso. Entendeu? Então assim, e ele falava assim, poxa, eu quero isso. Eu quero ler os meus livros, e eu quero ter mais livros, eu quero comprar mais livros. Então eu creio que existe um padrão, um modelo. Quando você modela o seu aluno, ele vai ler mais. E o seu colega de trabalho também. Pergunta, o que você está fazendo? Estou lendo um livro. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso ou aquilo. Então, existe essa coisa de nós... a questão do ponto de referência. Ponto de referência. E o professor é uma referência. Ele é uma referência dentro de sala de aula, ele é referência no pátio, ele é referência nas reuniões, ele é referência no momento da descontração, do lanche, na vida social lá fora. Na vida social lá fora. Olha o meu professor. Aí você vê o seu professor, como é que ele está? Com um livro na mão, entendeu? Meu professor passa com um livro na mão. Então isso é fantástico. É uma referência assim. Eu tive grandes modelos, né, na minha vida para ser assim, para ver essa coisa da leitura e gostava. Antônio, agradecendo, aproveitando esses momentos finais aqui desse encontro nosso, eu queria que você falasse um pouco do seu livro para o nosso telespectador. Então, Palavras, Prisão e Liberdade. Esse livro foi lançado pela editora Assis, agora em outubro de 2016, ilustrações de Rita Peripato. É um conjunto, são 23 crônicas. Essas crônicas eu trabalho questões existenciais, medo, solidão, alegria, relacionamento, saúde, Natal, Ano Novo, festas comuns da cultura, e eu pego esses temas e trabalho esses temas a partir de uma lição existencial. Então, eu conto uma história, eu faço um apanhado para ilustrar, e a partir dessa ilustração eu faço o enredo, o texto, e faço uma aplicação pessoal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a aplicação ela é minha, o texto ele é livre. Então, na sua leitura, quando você tiver contato com esse texto, você vai fazer a sua aplicação, vai ser do seu jeito. Leia para você, não leia para o Antônio, não leia para o Pereira, não leia para o professor, leia para você. Quando você lê, você vai encontrar aqui um apontamento, uma dica, uma ideia, um conselho. E aí você vai saber como você vai usar esse material. Antônio, quero agradecer você pela disponibilidade que você teve de vir de Aracruz, né? Aqui perto de Linhares, onde você está morando atualmente, e vir nos prestigiar aqui com esse bate-papo interessantíssimo aqui no programa Sim para a Literatura. Obrigado, Pereira. Obrigado aos leitores. Só dizendo que o livro está disponível, você pode ter contato comigo através das redes sociais, também no Mercado Livre, e na editora Assis também, no site da editora Assis você tem acesso a esse livro hoje. Ok. Tá bom? Obrigado. Estamos encerrando mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para fazer contato com o nosso programa, envie o e-mail para o simparaliteratura@gmail.com. Para ter acesso às edições da primeira temporada do nosso programa, acesse o nosso canal do YouTube, Sim para a Literatura /YouTube. Muito obrigado.